Então, Tiago, estás preparado para mais uma visita guiada? Claro, ora, estamos cá para isso, não é? Esta coisa de Covid não vai facilitar nada, mas agora temos de fazer aqui. Tem de ser assim. Temos de fazer as visitas guiadas ensinadas online, não é? Dá para um público geral também, de certa forma, quem não tem a oportunidade de estar presente e mesmo que não fosse nessa circunstância, de certa forma, podem visualizar-nos através do Facebook, certo? Das plataformas. Então, estamos aqui hoje mais uma vez para vos trazer mais uma visita guiada encenada em tempos de pandemia. Com esta é a quarta visita guiada encenada. Vamos fazer um périplo sobre aquilo que é a cultura judaica no concelho de Penamacor. Sabias, Tiago, que o concelho de Penamacor foi fundador da Rede Judirias? Desconheci, efetivamente. Foi um dos fundadores, é verdade. A tradição, a cultura judaica em Penamacor é riquíssima e vastíssima e vamos levar-vos um bocadinho a fazer um passeio por aquilo que são a cultura judaica no concelho de Penamacor. Estas visitas guiadas encenadas encaixam-se, como já sabemos, dentro da política de salvaguarda e divulgação do concelho de Penamacor, que a Câmara Municipal tem vindo a assumir desde há muito tempo. Inserem-se dentro do programa Beira Baixa Cultural da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e venham connosco então através das memórias e da cultura judaica do povo judeu, da comunidade judaica em Penamacor. Vamos, André? Vede, este é o domínio de um descendente do povo de Jerusalém. O que o faz afirmar tal premissa, senhora? Atentei à emissão da Ordem Régia. Muitos de nós fomos escorraçados e evangelizados, convertendo-nos em cristãos novos. As marcas cruciformes que aqui vedes cravadas na pedra são marcas judaicas. Oh, permita-me discordar, senhor. Este olhar cristão que aterrado de comer não vê nada mais do que um ato de sacralização do lugar do homem. Como podeis ver, tais marcas não existem apenas nas habitações, como também nas casas do Senhor. Logo, não podeis cunhar estas mesmas marcas com o poder judaico. Tiago, já te apercebeste que passado todos estes anos, séculos, digamos, desde a utilização destas marcas ou não, elas ainda hoje, dentro das comunidades, nos levam a meter para uma dicotomia tão terrível que ninguém percebe ao certo o que é que foi, ou o que é que deixou de ser, ou o que é que será? Sim, efetivamente, André, uma das coisas que nós podemos perceber e que está muito associado à presença judaica é precisamente os cruciformes, sobretudo situados em edifícios, a forma onde está situado, sobretudo na ombreira da porta, que poderá levar ou conjecturar que efetivamente foi uma família que passou por um processo inquisitório, que foi identificado e que está associado então à parte em que é um cristão confesso publicamente, efetivamente. É a discussão que nós temos sempre. Eu e o Tiago, cada vez que nos juntamos, temos sempre de discutir isto, que é o quê? Será que havia uma forma de imposição e que eles quereriam efetivamente ser vistos enquanto judeus? Ou será que o simples facto de nós termos uma cruz numa ombreira de uma porta, como o Tiago diz, tem uma simbologia muito conecta com os judeus, não poderia passar apenas por uma forma de sacralização dos espaços? Se nós olharmos, por exemplo, para o centro histórico da Vila de Penamacor, à entrada das portas temos de cada lado pequenos cruciformes que serviam para sacralizar o espaço. Não quer dizer que no centro histórico da vila isso só existissem judeus. Ou podemos observar por outro lado, que é o que é, por exemplo,
a forma de sacralização das comidas que comíamos no dia a dia. Quer dizer, as senhoras faziam, ainda há 15 dias atrás víamos, as senhoras fazem cruzes na massa do pão para sacralizá-la e ela poder fermentar a bom preceito. O que é certo é que ficamos sempre com esta dicotomia porque ainda não há formas identificativas nem de nenhum dicionário que nos diga efetivamente o que é o quê. Tiago, já viste a beleza deste cruciforme? São diversas as formas que nós conseguimos encontrar em Penamacor. Vamos ver aqui 2 ou 3 delas ao longo da nossa visita guiada a Ensenada. Iniciamos com um cruciforme já de alguma forma bem trabalhado, com os braços em forma triangular e a base em forma de semicircunferência. Acompanhem-nos até à próxima. Atentai a esta primeira janela. E o que pretendeis, senhor? Vinde, e eu explicar-vos-ei. Eu sigo-vos, senhor. Os recortes modelados nesta janela são pormenores dos mestres arquitetos, deixados para as gerações vindouras. Eles plasmam minúcias da nossa cultura e do nosso poderio financial. Tiago, a eterna discussão que investigadores e até mesmo nós dois temos, não é? Exatamente. Marcas cruciformes, judaicas ou não judaicas. Em Penamacor, este não é exemplo único. Existem mais 2 ou 3 que poderíamos ver por essa vila fora, mas fica-vos um exemplo daquilo que nos leva a considerar se seriam ou não judaicas todos os cruciformes que nós encontramos por essas vilas da Europa. Respondendo à tua questão, eu acredito firmemente também que efetivamente nem todos os cruciformes presentes em edifícios são exclusivamente judaicos. Sabemos, por exemplo, que na Inquisição, os processos de Inquisição, também muitos dos atos estão relacionados com bruxaria. Portanto, de certa forma, uma casa de uma bruxa, ou que considerada bruxa, eventualmente também teria necessidade de ser sacralizado. Nem que seja pela questão dos vizinhos, certo? Portanto, não nos estudando completamente, obviamente que podemos afirmar que os cruciformes têm algum pendor relacionado têm um ónus relacionado com a cultura judaica, mas não exclusivamente. Senhor, se tantas marcas foram aqui esculpidas fruto da ocupação judaica, por que o desejo por esta bela terra de Penamacor? Como bem sabeis, Penamacor é uma vila raiana, entre as terras lusas e o domínio do rei de Castela, de onde tantos de nós fomos ostracizados. Vimos, nesta bela terra, um porto seguro, face aos autos de fé, mas também um lugar privilegiado nas rotas comerciais, o que viria a providenciar o nosso bendito sustento. Então, Tiago, onde é que estamos? Estamos aqui na Rua de Carros da Vila de Penamacor, não é? Exatamente. A antiga Rua de Carros, que está classificada neste momento como uma das possíveis judiarias de Penamacor. Encontramos-nos aqui para ver, portanto, uma das janelas manuelinas que nós temos em Penamacor, não é, Tiago? Exatamente. Aliás, esta casa aqui é um excelente exemplo porque tem efetivamente, além do cruciforme, também tem uma janela do estilo manuelino e efetivamente estamos numa das principais artérias. A rua chama-se atualmente Rua Miguel Bombarda, mas a verdade é que era a antiga Rua de Carros e no final da rua tínhamos uma das principais entradas da vila, que dava direito e, aliás, era uma das ligações para a Espanha. Podemos assumir efetivamente que esta rua poderia ser uma rua de excelência a nível de atividade comercial. Tinha a questão completamente ligada à Espanha e podemos imaginar, Portugal e o reino vizinho não estavam sempre em conflito, num contexto de paz,
podemos assumir que efetivamente havia uma forte efervescência e trocas comerciais entre as comunidades raianas, tanto do lado de Espanha como no lado de Portugal. Em relação àquilo que estavas a referir, da questão da judiaria, isto efetivamente, além de ser uma rua de excelência pelo pendor comercial, também tem umas outras características interessantes. É que efetivamente por trás destas ruas temos uma série de perpendiculares que de certa forma fazem uma espécie de labirinto, quase associado também às comunas, aos espaços mais fechados, em que de certa forma onde se fazia uma espécie de separação entre a comunidade cristã e uma que seria a comunidade judaica, porque efetivamente havia atritos sociais e também havia de certa forma esta separação entre ambas as comunidades, embora elas estivessem no mesmo espectro social, de certa forma, ou seja, sociedade penamacorense. Uma das características da arquitetura típica da comunidade judaica, não é? Exatamente, a questão Como podemos ver nesta casa, em que tínhamos uma porta mais estreita que faria o acesso à parte mais habitacional da casa, e na parte inferior seria a parte dos mistérios, uma porta dupla. E depois temos aqui um belo exemplar, sem dúvida, daquilo que eram os cruciformes de Penamacor. Diferente daqueles que vimos até aqui, temos neste momento um cruciforme com uma base triangular em que temos um símbolo abaixo dessa base que não percebemos muito bem. É aquilo que nós observamos muita vez de reinterpretação das arquiteturas, em que a porta cobriu, de certa forma, metade do símbolo cruciforme. Vamos passar a outra rua. Só uma pequena chega, peço desculpa, André. Diz, Tiago, diz. Efetivamente, também um dos aspectos que também é associado à arquitetura judaica é precisamente o interior das casas, as portas falsas. E efetivamente nós temos aqui em algumas destas casas alguns exemplos em que o interior tem uma porta falsa que está coberta, mas que efetivamente fazia a ligação para a casa ao lado e que de certa forma também está associado à ligação familiar e até mesmo de se poderem esconder ou terem ali, se quererem omitir da sua presença em alguma situação mais caricata. Em caso de fuga, poderiam passar de umas casas para as outras. Talvez, eventualmente, se estivessem à procura de um elemento daquela casa, ele facilmente passaria para a outra, ocultaria e, efetivamente, podia passar e algum descanso, pelo menos a quem residia no edifício, obviamente. Então vamos a mais um exemplar dos bonitos cruciformes da Vila de Penamacor. Neste caso, temos aqui um outro cruciforme que está numa posição bastante interessante, ou seja, não está na ombreira, está situado mais abaixo. É interessante verificar que este cruciforme, o facto de estar numa posição mais abaixo, também poderá estar ligado, aliás, este tipo de janela em posição inferior poderá referir ou dar a ideia que seria de uma atividade de sapateiro. Portanto, de certa forma, um sapateiro, eventualmente também identificado como judeu, ou professo da fé mosaica, e que de certa forma, tendo sido identificado, aparece aqui este cruciforme fora do contexto habitual da tal ombreira, de certa forma. Recordo-me dos tempos da outrora, em que o senhor desta casa solicitou um empréstimo às boas gentes da minha linhagem. Senhor, um empréstimo de qual sorte? Ora, um empréstimo no seu sentido mais literal. As gentes mais desprovidas vinham até nós, judeus, a quando sentiam uma necessidade de um maior desafogo dos seus cordões. E nós, nas boas graças do Senhor, acudíamos a estas pobres almas. Então encontramos-nos aqui na reta final desta visita guiada encenada por Entre Culturas Judaicas.
e estamos num dos locais emblemáticos de Penamacor, na futura Casa da Memória e da Medicina Sefardita Ribeiro Sanches. Não podíamos deixar de falar dos judeus em Penamacor e da cultura judaica em Penamacor, sem falar naquele que foi um ilustre judeu de Penamacor, filho de Penamacor. Vamos então falar um bocadinho sobre Ribeiro Sanches. E para isso temos aqui o Dr. Abreu, que publicou recentemente um livro sobre António Ribeiro Sanches, António Nunes Ribeiro Sanches, uma nação no tempo, um sábio na época. E o Tiago já é, portanto, nosso, que nos acompanhou durante a visita guiada encenada aqui a Penamacor e também vai ajudar aqui nesta conversa sobre este ilustre que é António Nunes Ribeiro Sanches. Não é, Dr. Abreu? O Ribeiro Sanches é a continuidade da presença multissecular de judeus, cristãos novos, não só em toda a Península Ibérica, como em particular em Portugal e em toda esta região da Beira Interior, e nomeadamente nesta zona de Penamacor, Sabugal, Idenha, até, se quisermos, ao norte alentejano. É uma figura extraordinária, não só pela paixão que sempre mostra e nutre por Portugal, mesmo em todas as suas andanças pela Europa fora, nunca deixou de escrever e pensar no seu país natal. E isso é extraordinariamente relevante. Eu tenho por hábito dizer que é um europeu muito avante, muito à frente, muito, como se costuma dizer, avant la lettre, do tempo em que a União Europeia se procura construir. E acho que, de certo, o Tiago sabe isso muito bem, no sentido em que ele também tem profundos conhecimentos das enormes visitas e viagens e caminhadas que Ribeiro Sanches fez por esta Europa fora. Exatamente. António Nunes Ribeiro Sanches foi um elemento da diáspora, foi um elemento que viajou efetivamente por toda a Europa na questão, mesmo muitas vezes pela questão académica. Ele saiu de Portugal muito cedo, depois de ter concluído os estudos na medicina, em Salamanca, foi para Salamanca estudar e posteriormente voltou a exercer o curso de medicina já novamente na Holanda, na Universidade de Leiden, onde teve um ilustre mestre, o mestre Boerhaave, e efetivamente tendo depois, posteriormente, onde teve o maior impacto foi quando viajou para a Rússia para servir os czares, neste caso a czarina Catarina. É interessante também verificar que, efetivamente, António Nunes Ribeiro Sanches teve essa ligação sempre com Portugal. Aliás, há uma obra dele que é Cartas sobre a Educação da Mocidade e, efetivamente, o que ele tenta dar é uma dissertação sobre a forma como Portugal deveria abordar novamente a educação, sobretudo na questão nobiliárquica, portanto, a questão da nobreza. E é efetivamente um homem que sempre, não obstante essas andanças, teve sempre o cuidado de estar ligado a Portugal. Mas é relevante também, Tiago e André, que talvez um dos mais afamados estudiosos da presença judaica cristã nova em Portugal, até à primeira metade, digo eu, mais corretamente, até à primeira metade do século XX, Cecil Rove, professor e investigador da Universidade de Oxford, que faz um estudo bastante aturado, bastante cuidado da presença judaica em Portugal e em toda esta região de que Penamacor também faz parte, e diz que ele publica um livro, A História dos Marranos, em 1932, portanto terá feito os estudos, as investigações sobre a presença judaica no nosso território nos anos 20 do século XX, portanto há cerca de um século atrás, e ele diz que nessa altura ainda encontrou em todas estas regiões, desde Monsanto, Castelo Branco, Penamacor, realça muito Penamacor, Sabugal, Covilhã, Belmonte, até, obviamente, às pequenas freguesias de Trás-os-Montes, muita presença judaica. E é engraçado, talvez seja a altura de nós próprios reconhecermos que desde o tempo de Ribeiro Sanches, e mesmo antes, e mesmo muitos séculos antes, todos nós temos ainda um pouco de sangue cristão novo,
porque ele mesmo dizia que, portanto, há um século atrás, portanto, há 2 gerações, se quisermos, que raras eram as famílias em todo este território que não teriam, de facto, um antepassado de sangue cristão novo, de sangue judeu. E o Ribeiro Seixas é talvez o cume, a estrela mais brilhante de toda esta constelação de presença cristã nova, judaica, em todo este território, no qual Penamacor muito se orgulha de ainda ter, e como vocês têm feito bastante trabalho nesta área, e o próprio Tiago também, e o André, obviamente, como responsável por este património e por esta conservação da memória dos nossos cristãos novos, Penamacor orgulha-se muito de ter tido esse passado, André. Certo, terá essa noção também. Tenho essa noção, efetivamente. Dentro deste enquadramento, não falo tanto em Ribeiro Sanches porque tenho pouco conhecimento sobre Ribeiro Sanches, mas tenho uma particularidade dentro da época, em que, não sei se estarei errado ou se estarei certo, alguém saberá mais à frente do que eu, ou saberá mais do que eu, acerca da situação, mas a noção que Ribeiro Sanches tinha, e que até mesmo o povo tinha de Ribeiro Sanches, em Portugal, por exemplo, quer dizer, uma época em que os judeus, como o Dr. Abreu já referiu e bem, os judeus se misturavam facilmente pela população, foi, de certa forma, traído pelos seus iguais, e enquanto que os outros se deixavam ficar e, de uma forma ou de outra, se iam desviando a estes pequenos pormenores de ser-se judeu ou não, Ribeiro Sanches o que é que faz? Não liga e segue a sua vida em busca de aprendizagem, em busca de novos caminhos e de novas ideologias para essa Europa fora. Esta é uma característica particular e de veras interessante que eu denoto em Ribeiro Sanches. Se me permitem, aproveitando essa deixa que acaba de citar, já ouvi um ilustre, já não entre os vivos, mas um ilustre historiador português, chamar a Ribeiro Sanches o sábio errante. Eu diria antes que ele era um sábio viajante, porque não seria por viagem errática sem destino que ele, em todas as suas décadas de vida, procurou sempre estar em locais que eram nos séculos XVII, finais do século, e século XVIII especialmente, no seu tempo de estudante, extraordinários centros de inteligência e de cultura para a época. Desde Coimbra, apesar de tudo que ele criticou profundamente e que o desagradou bastante e que o terá levado a sair de Portugal e ir estudar para Salamanca, como o Tiago acabou de dizer. Era a Coimbra da época. Era a Coimbra da época, aliás. Por outro lado, ele sabia que durante esses séculos XVII e XVIII, em Espanha tinham sido criadas cerca de 30 universidades, enquanto que em Portugal existia apenas a de Coimbra. Não é? E como sabemos também, andou a passear de Lisboa para Coimbra, de Coimbra para Lisboa, mas de facto era e é, obviamente, a mais histórica e mais importante universidade portuguesa, mas em Espanha havia 30. Além do mais, a de Salamanca era talvez a mais prestigiada de toda, talvez com Alcalá de Henares, Barcelona. Mas o que é facto é que a partir daí, aliás, como o Tiago também há pouco referia, ele vai para Pisa, passa por Pádua, está em Bordeaux, está em Montpellier, está em Paris, está em Londres, está em Leiden, como o Tiago também referiu. E, portanto, todos estes centros para este século XVIII, para esta primeira metade e até mesmo para além dessa primeira metade do século XVIII, são centros extraordinários do saber, da cultura, nomeadamente na área da medicina e de outros saberes, como o Tiago referia, no âmbito da educação, no âmbito das relações internacionais, no âmbito da agricultura, inclusive. E Ribeiro Sanches percorre estes espaços procurando sempre entrar em contacto com os sábios que na altura pontuavam nesses centros do conhecimento europeu. E não seria por mero acaso. Ao procurar esses locais, procuraria ouvir os sábios que aí se encontravam. E, portanto, é de facto uma figura extraordinária que, obviamente, vai procurando construir a sua vida para a Rússia, fazer a sua vida, ganhar a sua vida. E, como dizia o André, e bem, não ligando muito à questão de ser cristão novo
para os judeus. Aliás, ele próprio dizia que toda a sua vida foi pontuada pelo facto de ser um cristão novo aliás, um judeu para os cristãos e um cristão para os judeus. E, aliás, a sua saída da Rússia passa também um pouco por essas invejas e essas lutas entre questões religiosas que o Tiago também conhece bastante bem, não é, Tiago? Sim, seguramente. Mas é interessante verificar que, efetivamente, não obstante ele ter saído da Rússia dentro desse contexto mais de algumas conflitos de interesses dentro da corte dos czares, efetivamente ele acaba por sair posteriormente da Rússia, precisamente por essas questões, mas no entanto é efetivamente interessante verificar que também a própria czarina acaba por lhe dar uma espécie de pensão quase vitalícia, apesar de ele ter saído da Rússia e ter ido, eu creio que terá ido logo para Paris, onde se fixou e inclusive foi o local onde morreu. Já praticamente no final, na segunda metade do século, já praticamente também no final, quase ele foi efetivamente ele que nasceu no princípio e ele alimentou todo esse século das luzes. É interessante verificar que ele é, como o Dr. Francisco referiu, que é o culminar de todo um processo de acumulação intelectual, não obstante, inclusive, que ele era um enciclopedista, portanto ele próprio não se limitava a um saber, como também referiu. Procurava efetivamente todo na sua totalidade. Portanto, teve várias obras muito ligadas e que de certa forma influenciaram. É interessante que ele tenta dar um pendor de vanguardista, mas também acaba por ter, e uma das coisas que é interessante verificar nas suas obras é que ele procura também buscar sempre aquele conhecimento que é o conhecimento dos clássicos, dos autores antigos, que de certa forma ainda o imbuíam de certa forma no seu conhecimento. Tiago e André, e é relevante ter em conta que todos nós, desde a nossa formação escolar, somos formados na admiração que devemos nutrir por figuras tão grandes, tão enormes na história da humanidade, como Voltaire, por exemplo, como o próprio Buffon, como o próprio Newton, por exemplo, como os filósofos que, não diretamente, mas que influenciaram o pensamento destes anos de vida do Ribeiro Seixas. E o que é facto é que Ribeiro Seixas contacta com estes homens. Ribeiro Seixas troca impressões e correspondência com eles. Portanto, não estando, porventura, com a nossa própria informação desde a escola quase primária, digamos assim, pelo menos segundo ciclo da história que aprendemos desde a nossa formação, se damos grandeza a estes homens, também temos que atribuir a Ribeiro Seixas, porque ele forma também o pensamento destes. Aliás, ele é como dizias, Tiago, muito bem, no percurso que faz, e deixa-me aqui referir apenas uma pequenina situação quase anedótica comparativamente com os nossos tempos. A viagem, na altura, entre Moscovo e Paris, duraria entre 2 a 3 meses. Portanto, obviamente, não se poderia fazer de uma única vez. Teria que se parar em vários pontos do percurso. E é sabido que Ribeiro Seixas era uma das pessoas procuradas, obviamente não com muita assiduidade pela própria circunstância de se estar a tratar, de uma das figuras políticas mais proeminentes deste período que referes, deste período do iluminismo do século XVIII, que era, obviamente, o imperador da Prússia na altura, e era uma das figuras gradas do iluminismo e do chamado despotismo esclarecido. E é sabido, e é de estar registado, que Frederico II da Prússia, esse imperador e déspota esclarecido, gostava enormemente de conversar com Ribeiro Seixas. Obviamente não o teria feito muitas vezes, mas durante o período em que Ribeiro Seixas passa por Berlim, onde obviamente na altura era a sede, a capital da Prússia, que se tinha tornado um reino há pouco mais de meio século, portanto, desde 1702, e é uma das figuras gradas com quem Ribeiro Seixas contacta. Sabemos também que muitas das
das investigações, dos estudos, dos registros que ele faz na campanha na Rússia, como referiste, para a Crimeia, para o Mar de Azov, são depois incluídos na obra sobre a história natural de Buffon. Portanto, se nós somos, todos nós, nas nossas escolas, nos nossos colégios, na nossa formação escolar, levados a admirar estes homens, também temos forçosamente que admirar aquele que nasceu numa pequena vila do interior português, como era Penamacor, e que, de certo, aqui tinha muitos outros seus amigos, familiares, cristãos novos de raiz judaica. Não era assim, André? Forçosamente, nem todos teriam atingido a projeção de Ribeiro Sanches, mas também teriam sido figuras importantes para a nossa comunidade nessa altura. Efetivamente, daquilo que todos nós conhecemos, os judeus foram devidamente, extraordinariamente importantes para a nossa economia. Muito ficou por dizer nesta visita guiada encenada sobre a arquitetura judaica, sobre o cotidiano judaico em Penamacor e nestas vilas da Raia, sobre a cultura judaica em si. Até mesmo sobre Ribeiro Sanches, que podíamos tecer aqui longas teses de doutoramento sobre este nosso ilustre penamacorense. Obrigado, Dr. Abreu. Não sei se quer acrescentar... Quero só terminar com uma expressão própria do Ribeiro Sanches, que é a seguinte. António Ribeiro Sanches deixou escrito que as raças extinguem-se, os homens digladiam-se, mas só as ideias permanecem. E esta é uma marca extraordinária de um homem inteligentíssimo, culto, ilustrado, que muito honra Penamacor, Portugal e, de certo, também o espírito europeu. Agradecer mais uma vez, portanto, ao Dr. Abreu, o Tiago, que já é assíduo nas visitas guiadas encenadas e na divulgação deste património de Penamacor, e fiquem com o momento musical que se segue de música sefardita. Muito obrigado. Muito bem. Música sefardita.